Olá. No vídeo passado a gente viu o que a gente quer fazer, né? A gente quer quebrar em vários pedaços a nossa GDS, ver os comportamentos e juntar no final. Foi aí que a gente parou no vídeo passado. Agora a gente vai ver cada um desses pedaços, né? Como que a gente pode estudar, ver como que ele se comporta. Então a gente vai estudar a origem de cada um, né? O que aconteceu com cada um, e depois a gente faz algumas coisas juntando. Tá? Então, essa vai ser a nossa abordagem aqui para essa parte. Então, o que a gente vai começar vendo? A gente vai ver o BOD, né, do ganho, daquele K. Então, a gente vai começar com ele, né, o nosso BOD do dinheiro ali, do ganho. O que a gente vai fazer? A gente tem um BOD, vai ter que fazer o BOD de um número, né, de uma constante. A gente vai fazer as operações ali e a gente vai chegar, botar em evidência aquele número ali, que no nosso caso foi 1/3, 2, 4, vai chegar num valor. O que a gente vai ter que fazer? No ganho, tá? A gente não tem um S para substituir. A gente não tem como colocar J ômega. Se a gente não tem J ômega, quer dizer que a gente não tem o ômega, então a gente pode mudar à vontade esse ômega que não vai mudar em nada, né, em relação ao ganho. Então, isso, quando a gente for fazer a análise, quer dizer que o nosso ganho é uma constante. É um valor constante que não muda ao longo da nossa plotagem ali, do nosso gráfico. Então, ele é um ganho, é uma reta horizontal. O único cuidado que a gente tem que ter com ganho é passar para dB. Tá? O módulo a gente tem que passar para dB. A fase vai ser duas opções. Alguns livros até esquecem dessa segunda, mas são duas opções. Ou é 0 graus ou é 180. Por quê? Porque ele pode ser um ganho positivo ou um ganho negativo. Então, se for positivo, é 0 graus. Se for negativo, é 180. Tá? Vem disso aqui, né? Se a gente está aqui, né, tá positivo, né, a gente está subindo, só que na verdade a gente está trabalhando com ele sendo real. Então, se é um valor real, ele não tem parte imaginária. Então, ou ele está para cá, para a direita, positivo, ou ele vai fazer toda a volta e vai estar na outra direção, que a gente pode fazer isso por cima ou por baixo, que vai dar mais 180 ou menos 180, tanto faz. Tá? Então, se der 180 é porque ele é negativo. Se ele é 0 graus, é porque é positivo. E é isso. É constante também, não vai mudar. A grosso modo, a gente não deve trabalhar com K negativo, pelo menos aqui na disciplina, mas se um dia aparecer em algum lugar, em algum caso, lembrem que é 180. Tá? Então, para a gente, o que a gente vai precisar fazer em relação ao ganho? A gente faz o módulo do K e aplica 20 log 10 na base 10 desse K. Fechou em relação ao módulo. Fase. Se o meu K for positivo, 0 graus. Se o meu K for negativo, 180. Só que isso aqui raramente vai acontecer. Então, geralmente, a gente vai trabalhar com isso aqui. Ó. Então, todos aqueles componentes, se a gente pegar só o do ganho, né, a gente quer o módulo e fase do ganho, é isso aqui. A gente passa para dB e usa 0 graus. E fechou. É isso em relação ao ganho. Lembrando que a gente vai deduzir de cada um e somar. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui um ganho nessa simulação aqui de 20 dB, né? 20 log com K10, se eu não me engano. Tá? A gente tem um ganho constante, né? A gente tem esse valor constante ao longo de todas as frequências e a gente tem um valor constante de fase ao longo de todas as frequências. Como a maioria das vezes a fase é 0 graus, não vai fazer nada.
Não vai afetar em nada. Por quê? Lembra que as fases a gente vai somar ou subtrair de todos os nossos pedaços. Se o ganho eu vou somar ou subtrair 0 graus, não vai fazer diferença. Então o ganho ele só nos afeta, né, o módulo, a magnitude. Então aqui que a gente tem que cuidar. Por quê? Porque ele na verdade, a grosso modo, o que ele vai fazer? Ele vai erguer ou baixar o gráfico resultante. Então, se o meu ganho aqui é de 20 dB, quando eu fizer o resultante de todas as outras, eu vou te aumentar todo mundo em 20 dB. Então, vamos dizer que eu tracei um gráfico lá, né? Cheguei no gráfico. Quando eu for juntar com ganho, eu vou subir todo esse gráfico em 20. Ou eu vou descer também com um valor, né? Esse valor 20 foi por causa do ganho 10. Mas o ganho vai depender da minha GDS. Então, esse valor ele pode ser positivo, né? Quando eu passar para dB, ele pode virar positivo ou pode virar negativo. Depende do meu K. Se o meu K for menor que 1, ele vai ser um ganho negativo na hora que eu faço o 20 log. Né? Se for um K maior do que 1, esse 20 log vai dar um valor positivo. E se for 1, né, vai dar o 0, né, que é quando justamente eu não tenho nenhum ganho, nenhuma atenuação. Então, eu tenho 0 dB. Eu não tenho nenhum acréscimo, nenhum decréscimo. Então, vai ser isso aqui do ganho. Tá? Então, lembrem, anotem, tá? O nosso bode do ganho é isso. Tá? Não tem mistério. Agora, a gente vai para o nosso segundo caso, que é o bode à origem. Né? Na verdade, é o bode dos nossos polos e zeros na origem. Tá? Então, cada um eu deixei meio temático aí para vocês associar. Então, é o nosso na origem. Então, a gente pode ter dois casos, ou um zero ou um polo. Né? Simples assim. O que a gente vai fazer? Bom, a gente pode substituir por j ômega. Por que o outro deu diferente? O que é 1 sobre S? É 1 sobre j ômega. Lembra que eu falei? Tem que separar real do imaginário. Então, eu não posso ter imaginário no denominador. Então, nessa dedução, né, eu multiplico por j em cima e embaixo. O que eu vou ter? J. Aqui embaixo, j vezes j dá menos 1. Então, eu vou ter menos ômega. Então, dá na mesma que eu escrever desse jeito, né? Então, é nosso j menos j ômega. Só para vocês terem ideia. Bom, ok. Então, isso aqui seria o nosso j, a nossa g de j ômega. Para o zero na origem e para o polo na origem. O que a gente vai fazer? Bom, módulo e ângulo. Quem que é o nosso módulo? É o módulo da parte real ao quadrado, módulo do meu número imaginário ao quadrado e tiro a raiz. Bom, eu só tenho imaginário, então é imaginário ao quadrado e tiro a raiz. Então, na verdade, eu só sumi com um sinal. Né? Então, eu tenho passar isso para dB, então meu módulo para o zero é 20 log 10 do ômega. Meu módulo para o polo é 20 log 10 sobre 1 sobre ômega. Lembrando que quando eu pego a parte imaginária, eu não pego o j junto, eu só pego o número. Né? Então, 20 log de ômega, 20 log de 1 sobre ômega. Sempre que eu falar log, já considerem que é o log 10, para não ficar aqui toda hora falando log 10. Ok, então o que a gente pode fazer de análise? A gente faz o que a gente já está acostumado. Né? A gente vai lá e pega e substitui por ômega alguns valores. Se a gente pegar e substituir por 1, pelo valor de 1, tá? Quando a gente faz esse log 10 aqui, dá 0. 20 vezes 0, 0. O que isso quer dizer? Para os dois casos, tá? Lembrando que o log 10 de 1 sobre ômega, né, é ômega elevado a menos 1, passa esse menos 1 para fora, dá menos 20 log 10 de ômega, que também
né, não mudou muita coisa, também vai dar zero para quando o ômega for 1. Então, né, ou poder refazer simplesmente 1 dividido por 1 dá 1, que vai me dar a mesma coisa aqui no zero. Então, nos dois casos, quando o nosso ômega for 1, ele vai cruzar com o eixo real, com o eixo, desculpa, ele vai cruzar o eixo das frequências, né? Ele vai chegar em 0 dB, vamos lá, em ômega igual a 1, e eu vou ter o meu ponto aqui, em 0 dB. Tá? Por quê? Por causa disso. Que eu vou ter o 20 log de 0 e vai me dar 0. Então, sempre com polo ou 0 na origem, quando o ômega for 1, tá? O que é o ômega C1? É o nosso 10 elevado a 0. Então, até ajuda a lembrar, né, a origem, né, ele cruzar no 0, na verdade, ele está cruzando em 10 elevado a 0, que é o nosso 1, e ele vai cruzar aquele eixo, ele vai passar por aquele ponto naquele eixo, quando é 0 e polo na origem. Agora, o que acontece se o meu ômega for 10? Para o meu 0, vai valer 20 dB. Para o meu polo, vai valer menos 20 dB. Ou seja, quando eu avançar uma década, ou seja, 10 elevado a 1, para o meu 0, vou botar aqui em azul, o meu 0 vai estar aqui em 20 dB. Tá? Lembrando que ele estava aqui na origem também. Só que uma década depois, ele está com 20 dB. Se eu pegar o meu polo, ele estava aqui na origem, e uma década depois, ele está em menos 20 dB. Tá? E cada vez que a gente aumentar uma década, ele vai estar em mais 20 dB. Tá? Então, a próxima vai ser 40, 60, 80 e assim vai indo. Se a gente fizer o caminho inverso, vai dar a mesma coisa, tá? Só que vai subtraindo 20 dB. Então, o nosso polo, né, ele vai estar aqui e o nosso zero, ele vai estar aqui. Se a gente pegar e traçar as retas, né, fazer todos os pontos, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma coisa assim para o zero e assim para o polo. Tá? Ou seja, eles vão ter sempre uma inclinação, né? E eles vão cruzar exatamente em 10 elevado a 0, ou ômega igual a 1, né? Eles vão cruzar ali o eixo do nosso módulo ali, justamente o nosso eixo X, né? O nosso eixo real, por assim dizer, ele vai cruzar exatamente nesse ponto, né, de 0 dB. E as fases? Bom, as fases, se a gente pegar aqui o nosso imaginário pelo real, sempre vai ir para um valor muito alto, um valor tendendo a infinito. Só que um vai tender para mais infinito e o outro vai tender para menos infinito. Ou seja, 90 graus e menos 90 graus. E isso sempre vai ser. Por quê? Porque não importa o valor de ômega. O valor de ômega só afeta o imaginário e a minha parte real é sempre zero. Então, sempre vai para menos 90 ou 90. Então, é constante. Bom, o que isso quer dizer? Que eu botei isso aqui, ó. Então, reparem que o meu zero aqui em azul, ele cruza, olhem aqui o eixo, né? Ele cruza exatamente o ponto de zero, tanto o polo quanto o zero cruzam esse ponto. Tá? Que mais que eu tenho de informação? Bom, o zero ele vai crescer com 20 dB por década. O polo ele vai cair com 20 dB
por década. Tá? Ou seja, olhem aqui, uma década depois, 10 elevado a 1, eu vou ter, se eu tinha zero, o que eu vou ter depois? Menos 20 dB. O zero, se eu tinha zero uma década depois, o que eu tenho? Mais 20 dB. Mesma coisa aqui, ó. Vê que ele fica sempre com esse comportamento. Então, os polos e zeros na origem, o que eu preciso saber? A inclinação, tá, com que eles têm é sempre a mesma inclinação. É sempre 20 dB por década. O que é a década? É justamente esse espaço, né, é o mesmo ponto na próxima escala, né, na minha próximo quadrante ali de dezenas ou centenas, né, a nossa de potências de 10, por assim dizer, né? Então, notem, ó, aqui seria o nosso 10 elevado a menos 1. Uma década anterior é aqui. Mas, vou pegar um ponto aqui qualquer. Vamos dizer, esse ponto aqui que é 0,2. Quanto que é uma década depois de 0,2? É o 2. Cuidado! Um erro comum. Vamos dizer que eu tenho depois lá, vamos dizer, um ponto e eu quero saber qual que é o valor dele uma década depois. E esse ponto é 0,2 aqui. Uma década depois não é esse ponto aqui, ó. Não é o 10 elevado a zero. É justamente o equivalente dentro daquela década. É o 2. Então é uma década, é 10 vezes aquele valor. Então, cada vez que eu aumentar uma década, eu estou aumentando aquele ponto em 10 vezes. Se ele era 0,2, vai virar 2. Se ele era 5, vai virar 50. Isso aumentando. Ah, quero diminuir. Se era 80, vai ser 8, uma década anterior. Mais uma década anterior vai 0,8. E assim vai indo. É sempre de 10 em 10. Grandezas de 10. Tá? Reparem que o ângulo ele sempre é 90 ou menos 90. Um jeito fácil de lembrar é que o zero, tá, ele vai para um mais infinito, ele começa num negativo aqui, né, e vai para um positivo lá em cima. E se a gente associar que essa fase aqui está relacionada com esse valor final, né, com essa tendência final, eu consigo lembrar mais fácil que o zero ele cresce para o infinito, cresce para o positivo, e isso quer dizer que ele vai ter um ângulo positivo de 90 graus. O polo ele cai com 20 dB por década, então ele vai para o negativo, né? Ele vai, à medida que o nosso ômega vai para o infinito, ele tende a cair cada vez mais. Se ele está caindo cada vez mais, quer dizer que está indo para um negativo. Então, nosso polo é menos 90. Às vezes ajuda, né? Às vezes ajuda a ter um resuminho com esse esboço do gráfico. Tá? Então, vai de vocês. Enfim, isso aqui é o que eu queria mostrar do polo e zero na origem. Então, juntando com um exemplo que a gente acabou de fazer para o ganho e para o polo e zero na origem. O que a gente faz? A gente vai lá, nossa G de S, né? A gente pode fazer o G de J ômega, se quiser, G de J ômega. O que a gente tem? 5 sobre 1 mais J ômega. Ok, eu tenho polo e zero na origem, eu não preciso mexer muito, né? É só deixar 1 sobre S ou S sozinho, ok. E eu tenho ganho, então tenho duas coisas. Eu tenho justamente o nosso ganho, que eu falei para vocês como calcula, e o nosso zero e polo na origem. O que a gente vai fazer? A gente pega, faz um gráfico justamente só dos comportamentos individuais. Então, o que a gente vai pegar e fazer? A gente vai traçar o comportamento do ganho. Quem que é o comportamento do ganho? É esse aqui em azul. Então, é o nosso K igual a 5, é o nosso ganho. Passamos para dB, 13,98. Beleza. Então, aqui 13,98. Tracei a reta do ganho.
Ok, fechado. Quem que é a fase do ganho? 0 graus, tá aqui. Ok, fechou. Então, tracei o meu comportamento do ganho. O que eu vou fazer agora? Fazer o comportamento do polo na origem. O que é o comportamento do polo na origem? Lembra? Opa, polo ele cai com 20 dB por década, ele vai para menos 90 graus e ele cruza o eixo em ômega igual a 1. Ah, ok. Então, ou seja, em 0 dB. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta com essa inclinação correta. Isso eu vou verificar nos resultados de vocês, se as inclinações estão corretas. Vou pegar, traçar, tá? O que eu posso fazer para facilitar? Trabalho sempre com uma década, pelo menos uma década acima e uma década abaixo. Vou lá, marco aquele ponto. Em 10 elevado a zero, eu sei que ele cruza a origem. Tá? Ele vai passar por zero. Uma década anterior, ele tem que ter 20. Uma década posterior, ele tem que ter menos 20. Marquei os 3 pontos e traço a reta. Tá? Faço a reta entre esses 3 pontos. Só isso. Só que aí eu faço isso ao longo, né, eu estendo essa inclinação ao longo de todo o gráfico, de toda a escala que vocês estão usando. Tá? Por que isso? Porque ajuda depois, né, se tiver outros polos e zeros em outros diagramas, a gente vai ter que somar. Então, o que a gente vai fazer? Isso. Uma coisa que pode ser útil, depois de um tempo já não vale a pena anotar, mas vocês podem colocar as inclinações. Então, aqui eu sei que é 0 dB por década. Aqui, eu sei que é menos 20 dB por década. Tá? Isso ajuda, principalmente as primeiras vezes. Tá? Os ângulos. Bom, do ganho é constante em 0, do polo na origem é constante em menos 90. Até ficou um resquício aqui, né? Mas isso aqui é justamente o que eu quero mostrar para vocês do equivalente. Notem que, o que é o equivalente desses dois aqui? Eu vou pegar e em cada trecho ir somando as inclinações. Então, notem que aqui, ó, eu só tenho uma inclinação. Então, o meu gráfico vai continuar caindo por menos 20 dB por década. Só que eu vou somar o ganho. Então, eu posso usar como referência justamente essa origem. O que eu vou fazer? Essa origem aqui, quando eu somar os dois, quer dizer que o gráfico, essa inclinação, ela tem que cruzar, ela vai ser erguida em 13,98 dB. Então, notem que quando eu somo esses dois gráficos, eu estou pegando essa inclinação e subindo ela 13 dB. Opa, então continuo com a mesma inclinação, venho aqui em 13, está aqui o meu ponto, que era para estar cruzando na origem, mas não está, né? Desculpa, devia estar cruzando aqui, né? Opa, aqui, ela devia estar cruzando ali. Mas por que não está cruzando? Porque eu tive esse ganho que ergueu esse gráfico. Opa, beleza. E agora em relação à fase? Bom, a fase, se eu somar 0 com menos 90, me sobra só menos 90. Então isso aqui é bem tranquilo, não tem mistério. Tá? É só para mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Então, o meu gráfico final, ele continua com a inclinação de menos 20 dB por década, só que ele foi erguido, né? Ele subiu aquele valor do ganho, de 13 ou praticamente 14 dB. Tá? Então, ele subiu esse tanto. Então, notem que o equivalente é isso. Depois, quando a gente fizer o inverso, a gente também vai fazer essas análises.
Então a gente vai ver, opa, peraí, mas é um polo na origem, então ele devia estar na origem. Mas se ele não está, quer dizer que eu tenho um ganho. Então eu consigo calcular esse ganho a partir dessa informação. Outra característica muito importante nos polos e zeros é que eles vêm com essa inclinação e vão com essa inclinação para o infinito, né? Para o ômega tendendo a zero ou para o ômega tendendo a infinito, ele sempre tem essa inclinação. Então, os nossos gráficos dos polos e zeros na origem sempre começam com inclinação. Nos outros casos, não começam. Tá? Não vai ter nenhum outro caso que começa já com inclinação. Só polos e zeros na origem que começam com inclinação. Tá? A finalização do gráfico vai depender da quantidade de zeros e polos que a gente tem. A gente chega lá. Tá? Outra coisa, se o ângulo também já começa em menos 90 ou mais 90, ou dependendo aí de quantos eu tiver, tá? Também é uma indicação que eu tenho polo e zero na origem. Se eu tivesse dois polos na origem, o que ia acontecer? Eu ia ter dois polos com inclinação de 20 dB por década, com menos 20 dB por década, que iam me resultar numa queda de menos 40 dB por década. Teria dois ângulos de menos 90 que me dariam menos 180. Tá? Então, também a gente vai fazer mais alguns casos ao longo aí do vídeo, mas já fica a ideia para vocês que a gente vai somando. Não importa se são vários do mesmo tipo, a gente vai somar eles e vai escrever eles também. Tá? Então, a gente tem que fazer para cada um deles. Inclinações opostas, elas se cancelam. Então, se eu tiver um polo e um zero na origem, o que vai acontecer? Um tem uma inclinação que sobe com 20 dB por década e o outro que desce com 20 dB por década. Quando eu fizer o equivalente entre os dois vão se anular. É a mesma coisa que eu ter uma reta. Opa, não é a mesma coisa que eu ter aqui S dividido por S vezes 5, né? 5S sobre S. Não cancela o S com S? Então, é a mesma coisa, vem daí. Se eu tenho a inclinação de um e a inclinação do outro, as duas vão se anular. Se elas forem com o mesmo valor e opostas, elas vão se cancelar. Então, essa é a nossa ideia aqui quando a gente faz a análise. Ok, vamos fazer então para o nosso segundo caso. A gente vai aumentando as nossas opções. O nosso número, aquela coisa, vai ficar mais feio. Ok, vou considerar um polo nesse formato. Tá? Então, eu tenho ali A sobre S mais A. O que eu vou ter? Ponho o A em evidência embaixo. Vou ter U dividido por A. Vai sobrar 1 aqui. Com o A que eu já tinha aqui em cima, vai cancelar e vai me sobrar 1. Por isso que eu deixei nesse formato. Para eu não trabalhar com ganho agora. O ganho é unitário, então não vai afetar em nada. Ok, então tenho isso aqui. Notem que isso aqui é uma raiz, um par complexo com parte real e parte imaginária. E eu não posso ter parte imaginária no denominador. O que eu faço para tirar do denominador a parte imaginária? Multiplico pelo conjugado. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 1 menos ômega dividido por A vezes J. Então, eu faço isso em cima e embaixo, tá? E vocês vão chegar nesse resultado aqui para o nosso G de J ômega. Ok. Módulo e fase. Módulo, pego a parte real. Quem que é a nossa parte real? Eu não vou fazer aqui porque já é o conteúdo da aula passada. Mas quem que é a nossa parte real? Isso aqui. Quem que é a nossa parte imaginária? É o mesmo denominador com isso aqui. Tá? O denominador mantém para os dois pedaços. Só que a gente tem um pedaço para a parte real, uma parte, e o outro pedaço para a nossa parte imaginária.
Se vocês fizerem os quadrados dessas duas partes e fazer a raiz, vocês vão chegar nesse valor aqui, para o módulo. Tá? Nada mais é do que eu fazer 1 ao quadrado, fazer o ômega por A ao quadrado, né? Vai dar esse termo. O termo de baixo, denominador ao quadrado, tá? O que vai me simplificar esse quadrado com a parte de cima e vai me sobrar só isso. Então, essa aqui é a ideia. Se eu pegar a parte imaginária e dividir pela real, então a imaginária menos ômega por A dividido pelo real, que é 1, me dá isso aqui. Então, chego nessas duas fórmulas. Ok. Para ômega igual a zero, desculpa, tendendo a zero, o que vai acontecer? Esse termo aqui tende a zero, fica 1 sobre 1, raiz de 1, 1, 20 log de 1, 0. Ou seja, eu não tenho nenhum ganho para ômega tendendo a zero. Então, o meu gráfico de polos reais começa em zero. Ok. Quem que é a fase? Pego aqui tangente, o arco tangente de zero vai me dar zero. Então, os meus gráficos de polos reais começam em zero. Ok. Para o meu ômega tendendo ao A, ou seja, tendendo ao valor que está dividindo, o que vai acontecer? Eu vou ter A ao quadrado dividido por A ao quadrado, 1, 1 mais 1, 2. Vou ter a raiz de 2 ali no denominador e vai me chegar nesse número mágico de menos 3 dB, tá? Para o polo. Se eu fizer substituir o ômega aqui pelo A, na minha fase, o que vai acontecer? Vai ter A por A, vai dar arco tangente de menos 1, tá? E vocês vão chegar aqui no ângulo de menos 45, tá? Já corrigindo live, ao vivo entre aspas, né? Em menos 45. Tá? Isso é normal. Por que isso está acontecendo? Quando a gente pega aqui o nosso ômega por A, também, o que vai acontecer? Ele também vai para menos 90. Tá? Eu comi aqui os sinais, é comum acontecer isso, tem que cuidar. Tá? Não faça que nem eu, né? Sempre revisem, porque isso aqui é facinho da gente se perder. Então eu lembro, ó, polo. O polo estava caindo, ele estava indo para a parte negativa. Então eu sei que o gráfico de polo, ele também, né, não é porque é um polo agora real, que não é na origem, que ele vai deixar de cair, ele vai continuar caindo. E ele vai cair para menos 45 e menos 90. Tá? Vai ser o mesmo comportamento. Então, esse aqui é o resumo. Mas como que a gente absorve essas informações? Então, para um polo real, né, com aquela frequência de corte, a frequência de corte A, esse A é o valor que a gente guardou lá da nossa frequência de corte, é o nosso A aqui, ó. Tá? Nosso A aqui. Então, nesse ponto A, ele vai ter menos 3 dB. Ó, tá aqui, ó. Menos 3 dB. Ok? Para os valores anteriores a A, ele tende a 0 dB. Para valores superiores a A, ele vai cair com 20 dB por década. A nossa fase também, ó, ela começa em 0. No ponto A, ela vai ter menos 45 e vai tender a menos 90. Tá? A grosso modo, o que a gente faz? A gente faz as assíntotas. Então, a gente vai pegar, vai marcar naquele nosso esboço até o ponto que a gente quer, até o ponto da frequência de corte, a gente marca 0. Da frequência de corte em diante, a gente coloca a inclinação
de menos 20 dB por década. Só isso. Então, tem toda aquela dedução, mas a dedução é para vocês entenderem que a gente pode traçar esse gráfico como 0 até a frequência de corte. Na frequência de corte do polo, a gente começa a inclinação de menos 20 dB por década e vai com isso para o restante do gráfico. E é isso. Acabou. Para o módulo é isso. Se a gente quer o gráfico preciso, nesse ponto a gente consegue, né, sempre vai ser menos 3 dB para a raiz real. Então, se a gente estiver analisando, por exemplo, o gráfico de Bode e quer deduzir a GDS, a gente não vai aqui onde ele está começando a descer. A gente não vem aqui. A gente vem no menos 3 dB. A gente vem aqui, ó. Então, esse menos 3 dB ele é importante para fazer o ajuste fino e para identificação da nossa GDS a partir do gráfico. Ok. E a fase? Bom, a fase é justamente a gente começa em 0, tá? A gente pode começar em 0 uma década anterior ao ponto. Então, nosso ponto é A aqui. Então, a gente vai pegar uma década anterior e marca o ponto. Uma década posterior, a gente marca o menos 90, o próximo ponto. E exatamente no ponto é menos 45. Então, a nossa... desculpa, uma década anterior é aqui, né? Então, se a gente pegar uma década anterior e uma década posterior, a gente traça as assíntotas de fase. Só que notem, na verdade essa era a minha intenção, que dependendo do valor, o real ainda não vai chegar não vai estar em 0 nem 2 décadas anterior e nem em 180 2 décadas depois. Tá? Mas aproximadamente a gente faz isso. A gente vai pegar uma década antes, uma década depois, pega o ponto que a gente quer e fazemos essa linha aqui. Tudo que tiver depois ou antes, ou vai ser 0 no caso de antes, ou menos 90 no caso de depois. E é isso. Tá? Notem que a inclinação é menos 45 graus por década. Isso também é uma informação importante. Tá? Então, no nosso ponto de corte é menos 45. Uma década anterior, 0. Uma década depois, 90. E fechou. Essa é o nosso trecho. O restante, 0. Beleza. E o 0? No caso do 0, é a mesma coisa. Só fica um pouquinho invertido. Olhem, a partir da nossa frequência de corte, tá? Temos o 3 dB, só que o nosso gráfico está subindo com 20 dB por década a partir desse ponto, né? O nosso ponto A. Nossa fase ela vai ir de 0 a 90, em vez de 0 a menos 90. Então, o nosso 0 está exatamente, desculpa, nossa frequência de corte ela está exatamente em 45 graus. As nossas assíntotas são essas, até a frequência de corte. 0, a partir da frequência de corte para em frente, está subindo para o 0. E se ele está subindo, quer dizer que ele vai para 90, mais 90. Então, ele vai de 0 a 90. Uma década anterior, eu começo a traçar. Uma década posterior, eu paro. E tenho as minhas assíntotas. É isso. A de primeiro grau é isso. Olha, a gente já viu 3. Tá? A última que é um pouquinho mais chata, mas a gente já viu 3. Então, olha só como é fácil.
A dedução da onde vem não é tão simples. A gente precisa do módulo passado e essa explicação inicial. Mas depois que a gente viu tudo isso, fazer essas linhas fica bem tranquilo, né, em relação ao resto. Então vamos pegar um exemplo, tá? Com um polo, um zero e um ganho. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar naquele formato. Coloquei 1 em evidência, não vai mudar muita coisa, né? Coloquei o 100 em evidência, ok, vai afetar. 200 dividido por 100, tem o ganho de 2. Passei para dB, ok. Então, eu sei que o ganho era só passar para dB. O polo, eu só preciso saber a frequência. E o zero, eu só preciso saber a frequência. Por quê? Quando eu traçar cada um deles individualmente, que é o que está aqui para vocês, o que eu tenho? Eu tenho o meu ganho aqui em 6,02, está aqui desenhado. Tenho um polo, tá? Esse aqui eu tracei com MATLAB, mas eu tenho um polo, desculpa, um zero em 1, ou seja, essa aqui é a minha assíntota. Ou seja, aqui em 1 até aquele ponto é zero, a partir daquele ponto ele sobe com 20 dB por década. Então eu tenho aqui 20 dB por década. Quem que é o meu polo? Meu polo também, ele é zero até a frequência de corte. Na frequência de corte, eu vim aqui e faço a assíntota, tá? Com menos 20 dB por década. E aqui é 100. Ok. Só preciso dessas informações. Por quê? O que eu vou fazer? Até esse trecho aqui, eu só tenho o ganho. Então, eu só vou ter o 6 dB. A partir desse ponto, o que eu tenho? Eu tenho essa assíntota que está crescendo com 20 dB por década. Então, até aqui eu traço com 6 dB, o meu resultante. A partir daqui eu vou crescer com 20 dB por década. Nossa, 20 dB por década. Então eu vou pegar aqui e acompanhar, tá? Até eu ter alguma mudança de inclinação. Opa, aqui eu tenho uma mudança de inclinação. Então aqui eu estou subindo com 20 dB por década. Cheguei nesse ponto aqui, eu tenho o polo. O polo está me subtraindo 20 dB por década. Então eu não vou nem subir nem descer. O que eu vou ter? Uma constante. Então, de novo, comecei com ganho até eu ter uma inclinação. A inclinação pelas minhas assíntotas só começa nesse ponto 1. Então, a partir do ponto 1, eu começo a subir com 20 dB por década. Então, aqui é importante saber a inclinação correta, porque senão vocês vão parar aqui no lugar errado. E esse é um dos erros, por isso que eu estou pedindo para vocês terem bastante cuidado. Se vocês não acertarem a inclinação, esse ponto aqui vai estar errado. Então, cuidado. Beleza, a partir daquele ponto, as inclinações se cancelam. Então, eu vou ter uma constante. Ok. Em relação à fase, então, eu tenho a fase do zero. A minha assíntota aqui, vou marcar em verde. Uma década anterior, uma década posterior. E traço a assíntota. Então, beleza, é isso aqui. O ganho é 0 graus. Meu polo, uma década anterior é 0, uma década posterior, menos 90. Então, vou ter essa assíntota aqui. O que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu resultante? Ó, 0. A partir daqui, ele vai subir com uma inclinação de 45 graus por década. Então, ele vai acompanhar aqui. Eu posso fazer no formato de uma reta, não tem problema. Por quê? Porque é uma aproximação. E quando eu chegar aqui, estabilizou em 90.
né? O primeiro estabilizou em 90, não vai mais cair, ele só vai até 90 e para. E eu vou ter o meu polo que vai começar a cair. O meu polo vai começar a cair com 45, menos 45 graus por década. Então eu cheguei aqui em cima e eu vou começar a cair com menos 45 graus por década até voltar aqui e parar. Aqui parou a inclinação, então ele volta a ficar zero. Então, meu gráfico, pelas assíntotas, está mais ou menos um morrinho, né? Uma montanha ali. Por quê? Porque eu estou usando retas. Claro que na hora que eu for aproximar, eu conhecendo os gráficos, eu sei que são curvas, eu sei que eu tenho que fazer alguns ajustes e que não é tão simples. Mas, para um esboço, está ótimo. Então, o que aconteceu? Qual que é o valor real? Olha só, não é exatamente o que a gente fez, que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, então eu acho que tem aqui, ó. Não era justamente a combinação desses valores? Ó, subiu, né? Como eu tinha feito para vocês. Essa em roxo é a equivalente, é a real. Ó, subiu. A partir daqui ele fez, né? A gente aproxima ele e ele faz isso aqui, ó. Só que, claro, com as curvinhas, considerando os 3 dBs e tudo mais, ele dá essa suavizada. Mas é exatamente o que a gente acabou de fazer. A fase não tinha dado morro, começando uma década antes, não tinha dado isso. Acho que até tem aqui, ó. Não tinha dado esse morro? Claro, fazendo a curva do S, ajeitando bonitinho, não é justamente isso aqui? Então, olha só, a gente consegue ter o esboço através das assíntotas. Claro, depois a gente, com a experiência, a gente já vai fazendo mais redondinho, já sabe um pouco melhor. Mas pelas assíntotas a gente consegue montar o gráfico sem problema algum. Tá? Então, isso aqui deixa bem claro como é fácil fazer o BOD, né? A gente não precisa calcular nada. A gente tem o gráfico de resposta em frequência, olhem só. A gente tem o gráfico de resposta em frequência aqui com um polo, um zero e um ganho. Né? Que a gente antes ia lá, ficava calculando, fez um monte de cálculo de número complexo, com parte real, imaginária, ajustava, substituía, fazia cálculo. E olha só como a gente, sabendo os comportamentos, a gente consegue saber. Olha, essa nossa GDS, ela está amplificando o sinal para baixas frequências, mas ela está amplificando muito para altas frequências. E ela tem um período aqui de transição, essa faixa aqui. À medida que eu tenho mais deslocamento de fase, quer dizer que eu tenho alguma mudança, né, um atraso ou um adianto desse sinal. Isso vai me gerar também um atraso, né? Isso a gente vê justamente quando a gente faz nosso gráfico, né, começa em 0 graus. Então, se ele tem algum deslocamento no final, quer dizer que aquela resposta está chegando mais cedo ou mais tarde lá na saída. Né? Ela não está chegando ao mesmo tempo. Não é o que eu estou medindo que está chegando. Senão eu ia começar em 0 e ia chegar em 0. Cada vez que eu ia subir, ia acompanhar. Então, se eu tenho esse atraso na resposta, tá? Eu vou ter um valor máximo de atraso aqui, ó. Eu chego a quase 90 graus de atraso em ômega, né, igual a 10. Né, 10 elevado a 1. Então, em ômega igual a 10 aqui, eu tenho o meu pico de atraso. Então, pode ser que eu queira evitar, pode ser que eu queira trabalhar em baixa frequência ou em alta frequência por causa desse atraso. Pode ser que por causa da amplificação, né, como eu estou amplificando aqui em 6 dB e aqui vai dar, né, 26, vai dar porque passou 2 décadas, né, vai dar 46, Então, eu comecei aqui, tenho 1 dB por década, 20 dB por década.
aqui mais 20 dB por década. Se eu comecei em 6, eu tenho 46 dB por década. Olha só. Então, aqui no início eu tinha 6 dB de amplificação e aqui no final eu tenho 46 dB de amplificação. Então, isso é bastante. Então, olha só o tanto de informação que a gente consegue abstrair desse diagrama sem calcular nada, só batendo o olho, né, sabendo os comportamentos. Só que a gente ainda não terminou. A gente está começando. A gente ainda tem da raiz complexa. Tá? Então, isso eu vou deixar para o próximo vídeo. E aí a gente faz o nosso caso da raiz complexa. E aí a gente não é tão difícil assim, mas tem uns pequenos detalhes. E aí, com essas 4 informações, a gente consegue fazer o esboço de todos que a gente vai precisar fazer. Então, fechou, né? Então, vamos fechar. Então, continuamos no nosso próximo vídeo.